para os estudos de inundação e dimensionamento de estruturas hidráulicas, igual a gente já viu. E as vazões mínimas, em geral, são estudadas para questões de controle em áreas de seca e também como critério de outorga. O que é a outorga? É um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos em que o poder público concede ao empreendedor, à iniciativa privada, usar aquela água, que é um bem público. Então, ninguém pode pegar a água e a água é sua. Toda a água ela é da União e ela é concedida para o empreendedor mediante o documento que se chama outorga. Tem muita gente que fala outorga, um monte de confundem tudo, é outorga de recursos hídricos. Cai direto sem prova. Qual é o instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos que garante e concede o uso ao empreendimento privado? Outorga de direito de uso de recursos hídricos. E isso é dado por quem? Município da outorga? Não. Beleza. Município não dá outorga. Não dá outorga, não. Município não tem competência. Se vocês verem o município dando outorga, tá errado. Porque ou o rio é estadual ou ele é federal e a água subterrânea é só estadual, um município não pode dar outorga. E eu já vi, tá? Tem município que dá outorga, não sei como é que eles fazem. Mas não sei a validade do documento. Mas existe. Tá? O outro ponto que a gente é importante ver é a curva-chave. A curva-chave é a chave mesmo. Eu acho o nome excelente. O que é, na prática, a curva-chave? Fala, Diogo. Mauro, no começo lá você falou que o município do Rio tinha uma parceria com o INEA e que ele poderia, em alguns casos, dar outorga. Não, outorga não. Outorga não. Ele pode dar autorizações de obras hidráulicas, algumas intervenções, faz alguns estudos hidrológicos para o município, marca algumas faixas marginais de proteção, dá autorizações de intervenção, mas outorga não. Outorga é exclusivo do Estado ou da União. Beleza? Boa pergunta, boa pergunta. A SEDAI aí tem alguns amigos aí participando da nossa disciplina. A SEDAI pede outorga ao poder público. Mesmo sendo uma empresa pública, tem que ter outorga do poder público do outorgante, que no caso aqui nosso é o INEA do Rio. Lá em Santa Catarina, esqueci novamente o órgão. Eu não sei se é unificado, já é unificado o órgão de recursos hídricos e o órgão ambiental em Santa Catarina? Se eu não me engano, é. Aqui em Minas não é. Em Minas é o IGAM, não sei se tem algum mineiro. O IGAM dá as outorgas e o órgão ambiental dá as licenças. É diferente. No âmbito federal, a ANA dá as outorgas e o IBAMA dá a licença. Né? Eles não se conflitam ali. Beleza? Existe um instrumento que se chama reserva hídrica, que é antes da outorga. Você dá a entrada numa reserva hídrica, é para estudos de viabilidade. Eu quero fazer uma indústria, mas eu quero saber se tem água. Senão, não vou gastar meu dinheiro fazendo. Você dá entrada numa reserva hídrica. E o poder público te garante ali, por um período, que você tem aquela garantia que você vai ter aquela água. Beleza? Então, reserva hídrica é o primeiro passo antes da outorga. Quem quer pode tirar a outorga direto, mas LP, licenças prévias, estão mais vinculadas à reserva hídrica. Licença de instalação e operação estão mais vinculados à outorga de recursos hídricos. A curva-chave, ela relaciona a vazão do rio com o nível do rio medido. A gente, para medir o rio, a gente vai ver na próxima aula, a gente instala réguas, né? Ou instala estações que medem o nível do rio. Algumas estações, alguns se chamam fluviômetros, eles medem a vazão diretamente por outras metodologias. Tá? A gente vai ver molinetes, outras metodologias que medem a vazão. Mas, no dia a dia, a gente mede o nível e, tendo a curva-chave, isto é, a curva que relaciona a cota com a vazão do rio, eu vou lá na curva, o cara me fala, hoje o rio está com 2 metros. Eu tenho a noção do quanto tem de vazão. Mas como é que eu consigo
traçar uma curva-chave? Com monitoramento ao longo dos anos. Não adianta eu ir lá um ano e monitorar o rio e achar que eu tenho uma curva-chave. Porque a curva-chave ela muda, né? O rio tem uma dinâmica de deposição de sedimento, ele tem uma dinâmica, como a gente falou, de meandros, isso pode alterar a velocidade, alterando a velocidade, altera a vazão, né? Altera, às vezes, a seção transversal do rio que a gente conversou, logo altera o valor da cota. Então, precisa de alguns anos de monitoramento para a gente ter a nossa curva-chave. Quais são os pontos para instalar uma seção de controle? Onde é que a gente deve medir vazão? A pergunta da colega lá para o pluviômetro e pluviógrafo, agora eu estou respondendo para instalação de medição de vazão. O que eu tenho que saber para instalar? Não sair gastando meu dinheiro colocando medidor em qualquer lugar. Primeiro, o lugar de fácil acesso, igual a gente falou no pluviômetro e no pluviógrafo. Segundo, uma forma regular da seção. Seções com muito matacão, com muita pedra, com muita variação de seção, você vê que ela tem facilidade de erosão de margem, não ponha. Por quê? Vai ficar mudando a sua curva-chave e vai ficar te dando erro. Que qual é o objetivo de você instalar um equipamento? Você obter uma curva para você automaticamente ter o valor da cota, que é uma coisa mais fácil de medir, e ter a vazão. Procurem trechos retilíneos com declividade mais constante para evitar possíveis turbulências no escoamento e atrapalhar, ou ressaltos hidráulicos e atrapalhar. Tá? Margem e leito não erodíveis, que a gente falou. Não vou botar meus equipamentos de régua e o meu medidor, que custa R$30.000, no local que cai as margens. Não vou botar. Procurem locais com a velocidade entre 0,2 e 2 metros por segundo. Ah, professor, mas eu estou medindo, igual eu falei lá, o rio Manacapuru com 103.000 metros cúbicos por segundo. Pô, é claro, né? Cada um tem a sua metodologia. Estou falando aqui de rios de pequeno porte. E que tem um regime uniforme. O regime uniforme garante constância nas características hidráulicas. Nível, velocidade, declividade, área da seção, que a gente vai ver. Tá? São dicas aqui. Procurem ter em locais com regime permanente. Isso é, o que é um regime permanente? Que as características hidráulicas não variam durante a medição. Eu estou lá medindo meu rio e está variando absurdamente o meu regime. Né? Chove daqui a pouco, baixa, aí daqui a pouco a vazão sobe muito. Lembrando que eu estou falando aqui de características, mas o nosso Brasil é imenso. A gente tem medições, né, em áreas estuarinas na região Nordeste, em que há uma variação do mar muito grande. Né? Quem já foi para o Nordeste ou quem é do Nordeste, a gente tem uma influência do recuo marítimo muito grande. Então, em áreas estuarinas, isso é, entre o rio e o mar, em que a gente faz monitoramento, em alguns casos específicos, a gente tem dificuldades, porque não é um regime permanente. Tá? Tem áreas também, lembrando, ó, dica, aqui na nossa região sudeste, a gente tem muita influência de rios em Baía de Guanabara, né? Onde eu tenho um movimento bidirecional na foz. A gente acha que o rio, na nossa didática, só tem uma direção. Quem já observou, quem está perto de regiões de encontro de rio com lagoa, lá em Santa Catarina, ali em Camboriú, a gente tem alguns deságues de rio ali e tem área de influência do mar. Então, temos movimentos bidirecionais. Né? Então, não é um local bom para instalar com área de avanço da cunha salina. Baía de Guanabara, a gente tem alguns rios, né, que desaguam na Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, onde tem o movimento de enchente da baía e o movimento de vazante. Então, não é bom colocar em áreas de fluxo bidirecional, senão você vai se perder. Aliás, não dá para colocar. Vai se perder completamente na medição. Deixa eu só ver aqui que horas são. Vamos fazer o seguinte, pessoal, para não ficar muito cansativo, vou abrir aí para perguntas, de dúvidas, pegar o feedback de vocês aí, se está legal o ritmo. Se alguém ficou com alguma dúvida no exercício, que já são 5h40, para não
estender muito aí até 6 horas. Eu volto na semana que vem falando de novo da curva-chave, método racional, hidrograma unitário e vamos entrar na hidráulica. Alguém ficou com alguma dúvida? Um feedback aí de vocês, se a dinâmica tá boa? Sem dúvida, professor. Foi show a aula aí, valeu. Beleza? Fala, Diogo. A gente só não recebeu, cara, eu não sei se a gente vai receber ao longo da semana, o calendário com a data das aulas. A minha aula, essa nossa disciplina, é esse sábado e sábado que vem, tá? Aí, 10 e 17. Isso, 10 e 17. Aí morreu a nossa disciplina. Então, sábado que vem, podem aí, pode ser no mesmo link, tá? Vamos manter o mesmo link da aula para não complicar. 9 às 18. E aí o resto do calendário tem que ver com o Canejo, que é o coordenador. Mas a minha disciplina encerra sábado que vem. Por isso que eu peço que vocês entreguem o exercício até sexta. Esses 2 que eu passei. Beleza, só vou salvar o link aqui, porque quem mandou o link foi o Canejo lá naquela aula inaugural. Tá. Eu mandei novamente aí, mas eu vou mandar de novo. Mandei no nosso chat. Mas eu vou mandar de novo e mando para vocês nesse e-mail que eu vou mandar os exercícios. Tá bom, valeu, obrigado. Beleza. Alguém mais aí? Tá legal a dinâmica aí. E eu vou passar o material da aula também, tá, Vinícius? Fica tranquilo. Já foi passado, mas talvez aí por questão de e-mail, vou repassar e fique tranquilo. Beleza, pessoal? Fala, Dalva. Beleza. A gente consegue acessar essa aula gravada por esse link? Eu acho que sim, tá? Eu acho que não tem problema. Nessa próprio chat aqui vai ficar salvo ali. Quando a gente encerrar o chat, vai ficar salva a nossa aula. E vocês podem acessá-la livremente. Beleza, então. Obrigado aí. Tá? Foi muito boa, tá bom? Falou. Obrigado aí, pessoal. Valeu, professor. Foi muito boa a aula. Deu para aprender bastante hoje aqui. Valeu, gente. Grande abraço aí para todo mundo. Obrigado, Mauro. Bom final de semana. Um abração. Valeu. Tem 2 exercícios, hein, pessoal? 2 exercícios. Um abraço. Valeu, professor. Até semana que vem. Um abraço. Falou.